Olá pessoal, tudo bem? Vamos estudar um pouquinho sobre outro tema de alta relevância para fins de concurso público? Então vamos lá. E não esquece pessoal, depois de assistir o vídeo, curtam, compartilhem, comentem, divulguem o canal para outros amigos e colegas concurseiros e também se inscrevam e acionem o sininho para serem notificados quando da realização de novos vídeos no canal, tá bom? Hoje eu vou falar sobre um tema que diz respeito à sociologia do direito, que inclusive foi um tema proposto pela inscrita Mili Zaidan. Muito obrigada pela proposição do tema, Mili. E eu vou falar sobre o pensamento de Émile Durkheim. Quem foi Émile Durkheim? Ele foi um sociólogo, um filósofo, um psicólogo social e antropólogo que foi considerado como o pai da sociologia moderna, juntamente com Karl Marx e com Max Weber. Ele nasceu em 15 de novembro de 1858 e faleceu em abril de 1917. Há que ressaltar que aqui eu não vou falar tão somente em relação a uma obra específica dele, mas ao todo o pensamento que foi concatenado em sua obra de vida e expondo alguns conceitos que foram cunhados por Émile Durkheim. Então, como eu já mencionei, ele foi considerado e ainda é considerado o pai da sociologia moderna, porque ele que colocou a sociologia como ciência a ser estudada, como ciência que estuda o fato social, que inclusive é um dos conceitos que foram realizados, que foram cunhados por Durkheim. Ele ainda coloca que o indivíduo, ele nasce em seu estado de natureza como um animal, em um estado animalesco. E a partir do momento que ele vai se socializando, que ele vai se educando de acordo com as funções sociais em que exerce em sociedade, com a sua cultura, com o senso comum da sociedade em que vive, com a moral e a filosofia e os costumes daquela sociedade, ele vai se tornando cada vez mais humano, ele vai se humanizando, criando uma consciência social, uma consciência coletiva, como parte integrante de um todo, como sendo parte de uma sociedade em que ele vive. Assim, ele também cunhou alguns conceitos, como já foi dito, o fato social, que seria o objeto de estudo da sociologia. Esse fato social seriam influências externas que vão ser cunhadas para influenciar o indivíduo em sociedade, criando uma consciência coletiva nele, ou seja, criando e influenciando o seu modo de agir, de pensar e de sentir em sociedade. Ainda coloca Durkheim que esse fato social, como coisa ou objeto de estudo da sociologia, seria constituído de vários atributos, entre eles a característica de ser um atributo externo, ou seja, o fato social ele advém de um senso externo da própria sociedade, ou seja, a sociedade ela é um instituto dentro da perspectiva do ser humano que é externo a ele. E por isso, dessa faceta externa do fato social, ou seja, o indivíduo nasce e já advém essas relações externas, relações sociais, esses fatos sociais que vão então influenciar o modo de pensar, agir e sentir do indivíduo, tornando-o cada vez mais humano e cada vez mais integrado em sociedade. Outra atribuição ou outra característica do fato social seria de que ele é geral, ou seja, ele influencia toda uma sociedade vigente.
todas as facetas, seria com uma influência erga omnes, ou seja, contra todos, aqui fazendo uma analogia com os efeitos relacionados ao direito. Durkheim não coloca esse efeito erga omnes, eu é que estou fazendo uma analogia desses efeitos, ou seja, efeitos gerais e influenciando de forma coletiva, e não tão somente um ou outro indivíduo, mas todos os indivíduos de uma sociedade vigente e que vão ser influenciados por aquele modo de sentir, agir e pensar daquela sociedade, com a sua moral, os seus costumes, os seus hábitos, a sua forma de crença e de religião, com entidades sociais, como instituições sociais, como nós veremos adiante. O terceiro atributo ou característica do fato social é a sua coercibilidade, ou seja, advinda do poder, advinda das regras e das normas vigentes dentro daquela sociedade e que vão influenciar e sancionar aquele indivíduo que não está adequado aos fatores sociais, aos fatos e influências que estão determinando a ação daquele indivíduo, ou seja, como ele deve agir, sentir e pensar em sociedade. Aí é que estão as influências, as características, os atributos do fato social, que é o objeto do estudo da sociologia, visto então como coisa a ser analisada, pensada e estudada pelo sociólogo, segundo Émile Durkheim. Outro conceito super importante colocado por ele é o conceito de instituições sociais, ou seja, os fatos sociais vão influenciar criando organizações, criando influências sociais dentro da perspectiva e organizando uma sociedade como um todo. Assim, eu posso citar como exemplo as escolas, as religiões dentro de uma sociedade, que são influenciadas pela moral, pelos costumes e pelos hábitos dessa sociedade, também concatenado com influências da família como instituição social maior e base da sociedade que é. Todas essas são instituições que vão influenciar também na organização de uma determinada sociedade e que vão fazer parte do estudo da sociologia, determinando então e influenciando o agir, o pensar e o sentir do indivíduo integrante dessa sociedade, criando uma consciência coletiva, porque o indivíduo, ele detém, quando nasce, uma consciência individual, ou seja, um modo de ser, agir e pensar próprio de cada um. Porém, com a sua vivência em sociedade, mediante a educação que detém, tanto em família e também nas escolas, influenciando a sua filosofia, a sua moral, o seu costume de cada sociedade, é que vai formar essa consciência coletiva, essa consciência social de cada indivíduo, então, que vai ter uma consciência ou um sentimento de pertencimento. Aqui fazendo uma analogia também a outros filósofos, então Hegel coloca esse conceito de pertencimento à sociedade. E aqui eu faço essa analogia com Émile Durkheim, ou seja, que o indivíduo, na sua vivência em sociedade, ele vai adquirindo esses conceitos coletivos, esses conceitos de coisa pública, esses conceitos de coletividade e fazendo parte integrante dessa coletividade, dessa sociedade como um todo. Assim é que se cria o conceito de sociedade em que nós temos hoje, ainda hoje, ou seja, um conceito cunhado e criado por Émile Durkheim no século XVIII, no final do século XVIII, início do século XIX, e que ainda está em vigência na nossa sociedade, ou seja, muito contemporâneo a nós, dentro da nossa sociologia jurídica, nossa sociologia do direito. Ainda dentro da perspectiva de instituições sociais, como organização que influencia os aspectos
do indivíduo em sociedade, nós temos ainda o conceito de anomia, que para Durkheim seria uma falta ou uma descrença nas instituições sociais, na organização da sociedade, por um desvencilhamento do pensamento do indivíduo em sociedade em relação às suas instituições, ou seja, por uma crise. E essa crise é vislumbrada por Durkheim como uma patologia social, ou seja, vislumbrando a sociedade como um corpo coletivo, e que esse corpo coletivo e social, quando advém essa anomia, essa crise, seja uma crise política, uma crise econômica, uma crise social ou financeira da sociedade, ela vai advir uma patologia, uma doença nesse corpo social, que vai então ter que ser estudado pelo sociólogo para que esse momento de crise ele seja pacificado e a sociedade volte à sua normalidade. Ainda temos outros critérios a serem estudados dentro do conceito de anomia, como uma patologia dentro do corpo social, né? Existe o conceito de crime, e não vislumbrando o crime como um aspecto de anomia, como um aspecto de patologia social. O crime para Durkheim seria uma consequência da anomia, mas não uma anomia propriamente dita. Então, para Durkheim, o crime, vislumbrando esse aspecto sociológico, criminológico, seria um efeito dessa crise. Mas, dentro da perspectiva do fato social, o crime seria um fato social normal, desde que, segundo Durkheim, dentro das estatísticas, se vislumbrasse uma normalidade na realização ou na contribuição do crime para a sociedade, e que o crime seria um fato social útil e necessário para se vislumbrar a evolução da sociedade, como um aspecto de estudo sociológico para que adviesse então a normalidade no corpo social, no corpo da sociedade, como entidade coletiva que é. Outro aspecto estudado, inclusive tem uma obra específica de Durkheim nesse sentido, é sobre o suicídio, e que a anomia, como já foi descrita como uma patologia social dentro do corpo coletivo social, seria uma dos seus outros aspectos. Então, existem várias causas do suicídio. Entre elas, existem 3 espécies de suicídio, segundo Emile Durkheim. O primeiro deles seria o suicídio egoísta, daquele indivíduo que não faz parte da sociedade, que não foi integrado na sociedade, que está excluído e que se sente assim excluído e que por isso se suicida. Então, seria um suicídio egoísta. Já o suicídio altruísta seria aquele suicídio em que o indivíduo se sente tão integrado no corpo social que ele realiza esse fato do suicídio, ele se suicida tendo um momento heróico. E aqui cita-se o exemplo de homens-bombas, de pessoas que vão para a guerra e que seria, entre aspas, uma forma de suicídio, porque ele está dando a sua vida em prol da coletividade, em defesa do ente coletivo, da sua sociedade. Então, seria um suicídio altruísta. Já o suicídio anômico advém da própria anomia, ou seja, na descrença nas instituições sociais, naquela coletividade, nas regras e das normas daquela coletividade, ou seja, que a sociedade, em sua organização social, de suas instituições sociais, elas estão desestruturadas, elas não estão
devidamente normatizadas e que a finalidade principal de uma instituição social é garantir a segurança e o amparo e garantia daquele indivíduo integrante da sociedade. E na anomia, como uma patologia social, não existe essa segurança, não existe esse sentimento de amparo do cidadão, do indivíduo para com aquela sociedade, e que por isso então geraria o suicídio anômico. Outro conceito super importante dentro do pensamento de Emile Durkheim é sobre a solidariedade social, ou seja, como se forma essa consciência política, essa consciência social como parte integrante de uma sociedade, do indivíduo. Ele cita esse conceito em sua obra A Divisão do Trabalho Social, em que ele coloca duas espécies de solidariedade social na formação dessa consciência social e política de uma sociedade, de seus indivíduos integrantes dessa sociedade, ou seja, a solidariedade mecânica, que é advinda de uma comunidade primitiva, em que os integrantes dessa sociedade primitiva, eles têm essa consciência social fundados em uma mesma moral, em mesmas tradições, em mesmos costumes e religiões e crenças de uma sociedade. Então, nessa visão comum em relação aos seus indivíduos, é que se cria essa solidariedade mecânica, que é uma forma primitiva de solidariedade e de consciência política e social da sociedade. Já a orgânica advém das novas sociedades, das sociedades modernas e mais complexas por isso. Há que se ressaltar que esse conceito criado por Durkheim advém da sua vivência. Como nós sabemos, ele viveu numa época em que adveio a Revolução Industrial, e que por essa complexidade de relações entre os trabalhadores, entre os indivíduos em sociedade, é que adveio e que se formou e se conformou esse conceito de solidariedade orgânica, em que há uma divisão de trabalho social, segundo ele, e que nessa divisão de trabalho social é que se cria essa consciência coletiva, essa consciência e solidariedade social entre os integrantes de uma determinada sociedade complexa, que cada um detém um papel social dentro da sociedade e que nessa diferença, nessa distinção de papéis sociais é que se cria dependência entre um e outro, e nesse aspecto de dependência nas relações sociais entre os indivíduos constantes daquela sociedade é que se cria essa consciência política e social, e pela sua solidariedade, então, mais complexa, uma solidariedade orgânica, segundo Durkheim. Aqui há que se fazer menção à distinção conceitual dada por Karl Marx e também por Emile Durkheim. Karl Marx, como nós sabemos, tem uma visão em relação capitalista das relações de trabalho, dentro de um aspecto produtivo e utilitarista. Já Emile Durkheim tem uma faceta mais social e não utilitarista, ou seja, essas relações de dependência na divisão do trabalho social em sociedade se daria como uma conformação da consciência coletiva dessa sociedade, ou seja, esse aspecto de pertencimento, como já foi ressaltado, em sociedade, e não nesse aspecto produtivo, de produção, que era afeito à época na Revolução Industrial, em que viveu. Há que se ressaltar que ele também teve uma influência, como já foi dito, de Auguste Comte, que foi um justo positivista da época, que influenciou normas como ordem e progresso, vislumbrando, então, aspectos sociológicos e de direito como forma de ciência, uma ciência positiva. Dentro desse aspecto, Emile Durkheim também quis
conformar a sociologia como o estudo do fato social, o estudo da consciência coletiva, como uma coisa a ser estudada, como um fato ou objeto a ser estudado para se entender toda a conformação da sociedade e que inclusive pode ser adotado até em idades contemporâneas, até na nossa atualidade. Ele ainda é visto, estudado e muito privilegiado por vários doutrinadores, sociólogos. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.